Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à casa do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos dar início à nossa reunião pública, hoje recebendo o nosso amigo Walter. Ele vai falar para a gente do tema Dever-se-á por termos provas do próximo? É uma pergunta. Dever-se-á por termos provas do próximo? Agora a gente vai fazer o preparo. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Olá! Depois, no final, se vocês precisarem de alguma informação, vocês podem me procurar, tá bom? Vou fazer o preparo do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Armai-vos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os tempos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza que necessitam, dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Graças a Deus. Vamos iniciar com a nossa prece, nos colocando em harmonia com o ambiente, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais que prepararam toda essa ambiência, serenando, nos acomodando nas cadeiras e rogando ao alto que nesse momento possamos, com as nossas mentes iluminadas, nos abrirmos para recebermos aquilo que necessitamos, por meio da palavra, por meio do sentimento, para que cada questão que ouvirmos aqui hoje possa tocar os nossos corações naquilo que precisamos. Olhar, sentir, para caminhar, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Que nosso amigo Walter esteja amparado, iluminado, envolvido também por essa energia radiante, para passar para cada um de nós o que ele preparou. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Tá bom o som aí atrás, Beto? Tá aí? Tá legal, gente? Então, tá bom. Bom, gente, sempre muito prazer de estar aqui na frente, né, para a gente conversar um pouco sobre esse evangelho tão maravilhoso. Esse está melhor, né? Oi, aqui está melhor.
do nosso Mestre Jesus, que Kardec trouxe através falando de Espírito Verdade, as verdades, dado que o nosso Mestre Jesus quis passar para cada um de nós. Então, que o bondoso Mestre Jesus possa abençoar a todos, nós que estamos aqui presencialmente, que estamos nos seus lares assistindo virtualmente, e iluminar as palavras que a gente pode trazer para cá, melhor que a gente tentou estudar. Então, meus irmãos, esse item, que é um item assim, muito palestrantes até evitam de colocar, né? Porque é um tema, às vezes, muito sofrido, muito doloroso, e faz a gente questionar muitas coisas, né? Então, como a pergunta, esse item, né, que está no capítulo 5, capítulo Bem-aventurados os aflitos, colocado no lugar certo, que o Kardec colocou do Evangelho, está no item 27, é uma pergunta, né? E essa pergunta dá-se-á por termos a provas do próximo? Aonde eu posso ir, onde eu não devo ir, aonde eu exagero, né? Que é uma questão de uma dor, de um sofrimento, às vezes de morte, que muitos de nós, com certeza, vamos ter que enfrentar na nossa vida, né? Com amigos, com parentes, muito próximos, afastados, até mesmo inimigos, né? Qual é os meus limites? A pergunta é essa, qual é o limite que eu posso ir, devo e me responsabilizar por essa questão, né? Quem ensinou essa mensagem foi Bernardino. Bernardino é São Bernardino, é um santo, né? E ele faz parte falando de Espírito Verdade, assim como São Vicente, Santo Agostinho, Fénelon e tantos outros, né? Ele assinou e ele tem uma autoridade muito grande para poder ter assinado essa mensagem, porque ele vivenciou muito isso, né? Eu vou passar aqui um pouquinho, eu gosto, às vezes, de colocar quem é o Espírito que assina essa mensagem, que às vezes a gente lê o Evangelho, vê a interpretação, mas um pouco se identifica ou procura conhecer sobre esse Espírito que assinou essa mensagem. Com certeza ele assina, ele tem propriedade, ele tem autoridade para poder estar assinando. E Bernardino tem, né? Bernardino, São Bernardino, de Sena, ele viveu entre 1380 e 1444. Ele foi um frade franciscano, italiano, ordenado sacerdote em 1404, da ordem franciscana dos frades menores, que é da ordem de São Francisco, né? Buscando uma vivência mais rigorosa do ideal de pobreza franciscana, inspirado por São Francisco de Assis. Ligado ao Hospital de Santa Maria della Scala, dedicou-se ao cuidado, aí a autoridade dele, ao cuidado dos enfermos, especialmente durante a epidemia de peste. Então vocês imaginam o cenário? Muita gente sofrendo. Ele ali atuou como se fosse um enfermeiro, ajudando aquelas pessoas. Muitas pessoas pedindo assim, eu quero morrer, eu não aguento mais sofrer, eu quero, meu Deus, me leve daqui, eu estou sofrendo muito. E até onde o Bernardino pôde ir? Até onde a gente deve ir? Né? Qual é a responsabilidade que a gente tem? A atitude numa situação dessa, vocês já passaram, né? Eu já passei, algumas. É da gente ver um ente muito querido, muito amado, sofrendo muito, a vontade que a gente tem de acabar aquilo ali, de a gente abreviar com aquele sofrimento daquela pessoa ali. Porque a gente ama muito aquela pessoa, né? E a gente não quer ver ela sofrer. Aí tem um outro lado que aqui na mensagem vai nos esclarecer muito bem sobre essas questões, né? Tem um outro lado que muita gente fala assim, Deus quer. Então ela tem que sofrer, tem que passar por isso tudo, porque Deus quer assim. E a gente lava as mãos e entrega na mão de Deus. É isso que a espiritualidade fala para a gente? É isso que eles pedem para a gente? Essa é o que a gente vai ver aqui no estudo, né?
dessa parte do Evangelho. Porque Deus, nós temos nossos comprometimentos. Nós burlamos as leis divinas, temos muitos comprometimentos e vamos ter que arcar por os erros que a gente cometeu, vamos ter que passar. Mas nós podemos ser Deus? Outra pergunta, para a gente julgar qual é a hora, qual é o momento, quando, ou deixar a pessoa sofrendo o que Deus quer. O que Deus, coloca para a gente através de Jesus, através de sua mensagem e através de Bernardino, que trouxe esse esclarecimento sobre essa passagem, Então vamos ver. Ele defendia, Bernardino, os valores com caridade, humildade, concórdia e justiça. Criticava a usura e era extremamente rigoroso com vícios e jogos sociais, que eram muitos na época. Se hoje a gente tem, na época era muito também. E era muito rigoroso com isso. Ele foi canonizado pela Igreja Católica em 1450, e ele faz parte da nossa doutrina, é um dos falangeiros do Cristo, através da falange Espírito e Verdade. Vamos ler agora o item A, que eu separei os parágrafos em 3 itens, Item A, item B e item C. Nessa primeira parte, que é propriamente o item 27, começa assim: dever-se-á por termos provas do próximo? É uma pergunta. Deve alguém pôr termos prova do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar o desígnio de Deus, deixar que assim siga seu curso? Aí fala Bernardino, que vivenciou muito essa situação, Ele tem autoridade. E ele diz assim: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação para concluir as vossas provas. Uma terra de prova e expiação, E que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São juros da dívida que tens de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos defeitos que poderiam determinar. Então ele deixou essa parte assim para a gente, e aí eu fui procurar o que é essa prova, o que são essas expiações, que leis são essas que Bernardino está colocando, que a gente se desvia, que a gente tem que arcar os juros dessa dívida, Aí nós fomos identificar o que é isso, Que leis são essas? E a gente tem as leis naturais ou leis divinas. São as leis que regem todo o universo com todos os seus aspectos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Ele serve para os dois lados da vida, Elas são consideradas eternas, imutáveis e universais, criadas por Deus para a felicidade do homem e a harmonia da criação. Então elas foram criadas para a gente atingir a felicidade e a harmonia da criação. Mas enquanto a gente não atinge isso, nós criamos graves consequências quando a gente burla essas leis, Aí quais são uma das primeiras leis que todos nós conhecemos? É uma lei universal, não é uma lei só para o nosso planeta prova, do nosso planeta Terra, de prova de expiações no momento. São as leis mosaicas. A gente sabe os 10 mandamentos: não matarás, não desejarás morar próximo, não cometeres adultério, e vamos embora, tantas outras, São essas 10 leis fundamentais. A gente ultrapassa essa lei, a gente está, nos comprometendo com essa lei, vamos ter que pagar com juros, correção monetária, tudo que tem direito a essa dívida, como está na passagem que o Bernardino colocou para a gente. E Jesus trouxe uma lei, que é a lei de amor, que ele falou assim: eu não vim para desfazer as leis que Moisés trouxe, eu vim para acrescentar uma que engloba todas as outras, que ele falou que é a lei de amor, que é amar a Deus acima de tudo e todas as coisas, amar ao próximo com a si mesmo. Para amar a Deus, eu tenho que me amar. Se eu não me amar, eu não estou amando a Deus.
Gente, se você não se ama e diz assim, eu amo a Deus, ainda está faltando. Eu tenho que me amar para amar a Deus. Eu tenho que amar o meu próximo para que eu ame a Deus. E tem uma outra parte que Jesus, trouxe, colocou para a gente. Não faças ao outro o que não desejes que te façam. É muito simples. Mas a gente consegue. A gente hoje pode falar assim, Walter, eu procuro evitar, torço, e quando eu cometo, eu tento acertar o mais rápido possível, de errar alguma coisa dessa daí, mas eu ainda falho. Eu ainda cometo erros, ainda me entro em dívidas às vezes, estou falando por mim, mas hoje eu tenho uma consciência maior do que eu tinha antigamente. Porque hoje, como espírito, eu tenho um conhecimento maior e sou cobrado maior e tenho uma responsabilidade e um dever muito maior como espírita, para eu não cometer ou estar burlando essas leis. A lei de amor, justiça e caridade. A lei de amor, essa que a gente falou, justiça. Eu tenho sido justo? E a lei de caridade? Eu tenho sido caridoso? Só para a gente ir pensando. Aí, como consequência, quando a gente burla essas leis, a gente entra numa lei que a própria física mostra para a gente, que é essa lei de ação e reação. A cada ação tem uma reação. A física mostra para a gente, quando a gente estudou lá na escola, a lei, a cada ação que a gente faz, ela tem uma reação no sentido oposto. E ela nos causa um efeito. É uma causa de um efeito, É um efeito de uma causa. Olha o comprometimento aí, E quando a gente infringe isso aí, a gente cria consequências complicadas para nós, para a nossa vida, Aí Jesus, ele, nas suas mensagens que ele deixava para a gente, ele que é um espírito, tem muita autoridade, é um espírito mais perfeito que teve entre a gente, o único perfeito que teve entre a gente, ele nos deixou muitas advertências. E uma delas foi o seguinte que ele falou para a gente, Quando a gente burla essa lei, foi assim, fazer os acertos necessários até que paguemos o último dos cetim. Como afirmou Jesus, para que voltemos à estrada da retenção, que nos levará ao nosso destino em evolução. O que é cetim, gente? A gente hoje quase não ouve falar, Mas cetim era a moeda mais barata que existia na época de Jesus. É como se fosse o nosso 1 centavo, sabe, Luciano? Ele fala assim, se você deve 1 centavo, você tinha isso. Você vai ter que acertar. Tudo é contabilizado na lei divina, Então você tinha isso, a moeda mais barata que existia da época. É o nosso 1 centavo, que coitado hoje, O nosso centavo hoje não consegue fazer nada, comprar nada com 1 centavo, Mas é uma dívida. Aí veio Mateus, colocou assim para a gente, Mateus capítulo 5, 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás da prisão enquanto não pagares o último centavo do teu cetim. Mateus capítulo 5, versículo 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares da prisão, enquanto não pagares o último cetim. Aí pergunta, que prisão é essa? Aí Bernardino não fala lá do mundo de provas e expiações, das nossas expiações, das nossas provas. Essa prisão, então, aqui, o nosso mundo. Tanto o mundo encarnado como o mundo espiritual, esse que nós estamos vivendo aqui. E nós, para sairmos desse mundo de prova e expiação, adentrarmos no mundo novo que está chegando por aí, eu vou ter que me quitar. E são muitas, as minhas dívidas. Aí vem Lucas, no capítulo 12, versículo 59, ele coloca assim,
eu vos asseguro que não saireis da prisão enquanto não pagar de último centavo devido. E diz assim, 16, 26. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, nós, espíritos já evoluídos, e vós, de maneira que os que estejam passar daqui para os outros não conseguem, tampouco passam de lá para cá, porque eles não podem. Aí eu lembrei logo daquela passagem, sabe, do mendigo Lázaro e do homem rico, né? Vocês lembram? Homem rico, né? Orgulhoso, comia do bom e do melhor, e tinha lá Lázaro. O Lázaro era aquele que vivia na porta daquela mansão enorme, um palacete enorme, esperando migalhas do que poderiam dar para ele, do que sobrava, do jantar daquele homem, do almoço, do jantar daquele homem rico, né? Aí tinha um servo, que o servo, sem o homem rico saber, ele pegava o que sobrava, botava dentro de uns saquinhos, esperava o homem rico sair, ia lá e dava para Lázaro. Leva aqui, Lázaro, leva, eu sei que você está com fome, você está faminto, leva. Lázaro pregava aquele saco. Ele podia levar para a casa dele, né? Mesmo que fosse o resto do banquete daquele homem, imagina quantas coisas devia ter ali, né? Ele não levava para a casa dele, não. Ele sabia que tinha um João ali da esquina, que estava mais doente que ele, que o Pedro ali estava pior do que o João, que fulano de tal estava assim ou estava assado, todos não tinham o que comer. Ele pegava o que sobrava e distribuía. No final ele ficava com o mínimo extremamente necessário para ele se alimentar, porque ele também tinha um dever para com o corpo dele. Então olha só, o que um fazia e o que o outro fazia. Os dois morreram, né? Porque depois Lázaro ficou doente, morreu, e o homem rico também, todo mundo morre, né? E aí o homem rico está lá numa situação, num local que nós sabemos muito bem qual é, né? Num sofrimento, boca seca, né? Pedindo a pai Abraão, me tire desse sofrimento, pai Abraão, eu estou sofrendo muito, eu não mereço estar aqui. Pai Abraão aparece, aí uma visão surge, a gente sabe como é que é, hoje dá para a gente entender, né? Na Bíblia está assim, mas a gente entende muito bem. Abre-se um campo de uma visão e aparece Lázaro num local bem sadio, sorrindo, ajudando as pessoas que estavam ali. A gente sabe que aquilo ali é uma colônia da época, né? Lázaro estava numa colônia, estava bem. E onde que estava o homem rico? Um abismo bem brabo, né? Aí é o que Lucas fala aqui, ó, né? Entre nós e vós há um abismo muito grande, vocês não vão sair daí e vir para cá. Vocês não vão conseguir. Quem é que consegue sair lá do umbral daquele e ir para uma colônia se não for com o próprio consentimento, né? E ele mesmo se perdoando, passando por aquelas passagens que ele precisa se perdoar, pedir perdão a Deus por dizer que ele cometeu, para depois ele poder ter direito a adentrar numa colônia e ser tratado num pronto-socorro, né? Como aconteceu com o André Luiz, né? A gente compreende muito bem. Então, esse abismo é muito grande. Tá ok, agora nós vamos parar aí. Agora nós vamos ver o que está nos próximos parágrafos. Fala assim: pensam alguns que, estando na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo que vão até o ponto de julgar que não só não devem fazer nada para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-se mais amargas e vivas. Então muita gente leva ao pé da letra, que assim, Deus está castigando ele tem que passar por aquilo ali, deixa que o seu curso segue. Eu não vou interferir em nada, não vou fazer nada. É assim que a gente deve agir?
Aí continua. É certo que as vossas... Grande erro. É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso. Sabeis até onde elas têm de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal de vossos irmãos, não ireis mais longe, já para sofreis que precisais sofrer, venha de encontro a mim. Qual o nosso limite? Até onde eu posso ir, onde devo ir, é minha responsabilidade, né? E a gente adora muito isso, né? Quando é o inimigo da gente. Gente, quando é o inimigo da gente, que o cara começa a sofrer, né? A gente fala assim, Deus está castigando, bem feito, você manda que sofrer mesmo, Deus sabe o que faz. A gente é incapaz, mesmo sendo nosso inimigo, a gente é incapaz de levantar ou não falar nada, não dizer nada. Eu pedi ajuda, uma oração, Senhor, ele me prejudicou, né? O perdão, né? Ele me prejudicou muito, eu sofri muito, mas tenha dó daquele irmão ali, abrando o sofrimento dele. Ele já está sofrendo muito, por mim ele não precisa pagar o que ele está pagando, por mim já está acertado, eu já lhe perdoei. Pelo menos isso. Mas muitas vezes a fogueira já está ardendo e a gente ainda joga mais lenha ainda naquela fogueira, né? No sofrimento do outro. Quando é uma pessoa que é inimiga, que a gente não gosta, né? Continuando. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso, sabeis até onde ela estende, se o vosso Pai não terá dito, sofrimento de Deus já chegou ao limite, não irás mais longe, sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo para consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Não digais, pois, quando vides atingi-lo dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, ele merece. Importa que seja o seu curso, dizei antes, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao meu alcance para soviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, os meus amparos material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Quando a pessoa tem consciência, né, por pior que seja aquela pessoa que tenha feito mal para a gente, ou não para a gente, mas que ela esteja sofrendo, é dever nosso da gente tentar abreviar. Nem que seja com uma oração, né? É o que o Bernardino está colocando aqui para a gente, com a autoridade que ele tinha, né? Vejamos mesmo se Deus me pôs os meios de fazer esse sofrimento, cessar esse sofrimento, se não me deu a mim, também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, minha obrigação minha, qualquer que seja um irmão meu, do pior ao mais próximo, que eu possa ser aquele elemento que possa auxiliar aquele irmão no sofrimento que ele está passando, né? É o que Bernardino diz para a gente. Gente, se a fogueira já está queimando, não vamos ser a gente que vai botar mais lenha nela, não. Não façamos isso. Que é um cetim que a gente está acrescentando na nossa dívida. A gente acha que os nossos pensamentos não são computados, são muito. É cetim por cetim, né? Mas o cetim virá R$1, R$2, 5, 10, 20, 100, 1 milhão. Cetim por cetim vai acumulando, né? Então é nossa obrigação da gente aliviar sempre, tá? E eu fazer tudo o que eu puder ao meu alcance. É o que o Bernardino fazia. Bernardino, ele via aquelas pessoas, imagina, a pessoa na peste, aquela situação complicadíssima, morreu milhões de pessoas sofrendo muito. Ele mesmo sabia que ele podia ajudar, mas ele sabia o limite da ajuda que ele podia ir, né? Ele sempre ajudava, auxiliava, uma prova é do meu irmão. Ele está passando por aquilo ali porque existe uma causa atrás daquilo ali. E ele abreviava com a oração, com a ajuda, como enfermeiro,
para aliviar aqueles irmãos ali que sofriam tanto. E muitos, talvez, amigos que ele tinha, né, estavam ali naquele meio ali. A gente pode imaginar que a gente passou aí pela nossa pestezinha aí, né? A gente sabe, teve parentes nossos aí que, nossa gripe aí, né? Parentes nossos aí bem próximos que a gente não queria que sofresse e sofreram, partiram. A gente não podia nem ir no hospital, nem chegar lá. Nós sabemos da história legal, né? Mas Deus é tão bondoso que aí Ele coloca para a gente a ajuda, né, no nosso próprio tempo. Nós sabemos que estamos no limite, nosso tempo de provas e expiações estão chegando ao limite. Ontem mesmo, uma palestra, um amigo na outra casa, ele colocou muito bem, né, sobre essa questão. Está na hora de separar os bodes das ovelhas, como Jesus falou, o joio do trigo. Não tem como a gente fingir, isso é balela, né? Mas no de regeneração, isso é uma balela, isso é uma fantasia, né? Coitado de quem pensa assim, que quem está no comando é Jesus lá do outro lado e Deus acima de tudo. Tudo está se encaminhando, como deve acontecer. Isso que está acontecendo aí, gente, está aí, mas Deus sabe, Jesus sabe muito mais de tudo, sabiam que isso tudo ia acontecer. Essas modificações, essas transformações, essas guerras, filho brigando com o pai, pai brigando com o filho, né? Jesus preveu isso tudo, mas ele disse que no final dos tempos haverá separação das ovelhas do bode, do joio, do trigo, onde você vai ver quem é joio e vai ver quem é trigo. E na nossa casa aqui, constantemente, na nossa ectoplasmia, nossos amigos espirituais, estão sempre trazendo para a gente informações assim. Nós temos um hospital aqui atrás da nossa casa, um hospital imenso, que tem toda a região, toda a casa espírita é um hospital, mas aqui o Dr. Bezerra foi preparado para isso, para atender toda essa área da Barra, das Várzeas, né? Tem 10 andares para baixo, 20 andares para cima, muitos irmãos em condições umbralinas pesadas, vão subindo conforme eles vão se arrependendo, o arrependimento é um fator importantíssimo, e são atendidos nos primeiros andares, que é o pronto-socorro do primeiro andar acima da crosta terrestre. Esses irmãos chegam aqui aos montes, na nossa casa, muito sofrido, muito dolorido, são tratados, são informados, tomam esclarecimento do que está acontecendo com eles, as condições que se encontram. Alguns ficam e outros vão. Nosso amigo espiritual constantemente está falando isso para a gente. Muitos não estão mais nascendo aqui na Terra, não, gente. Estão indo para outros mundos muito inferiores ao nosso. Cada um com o seu comprometimento, né? Aqueles que não têm mais condição de ficar, não estão mais nascendo aqui. Estão indo para outros mundos. Estão ficando aqueles que têm condição de querer viver em paz e harmonia. Em querer. Não é aqueles que vivem plenamente em paz e harmonia, mas querem, têm no seu coração a vontade de um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor, meu desejo de um mundo melhor, esse mundo de regeneração, um mundo novo, um mundo de transformação. Cada um dá o seu nome, mas é um mundo que está aí, faz parte da evolução de todo o planeta. Não adianta a gente querer, não acredito, não confio, está aí. Ele está acontecendo. Essas modificações estão acontecendo. E o nosso mundo está aí, está para chegar, né? E nós estamos passando assim, os nossos momentos finais, nos nossos comprometimentos. E aí eu me lembro o seguinte, né, meus irmãos? Eu gosto muito de contar coisas assim que a gente vivenciou. Às vezes a gente escuta coisas de pessoas, a gente acredita, confia, mas eu gosto de falar coisas assim que eu vivenciei em mim mesmo, né? Meu próprio sangue, meu próprio corpo, ouvi diretamente. Né? Eu lembro bem, eu nasci numa casa espírita, estou com 70 anos. Há 70 anos atrás, quando o Walter nasceu, eu nasci numa casa espírita.
Meus pais eram grandes trabalhadores, trabalhava na casa do Dr. Bezerra de Menezes de Bangu, Dr. Bezerra de Menezes de Bangu, casa de 140 e poucos anos. E eu nasci naquela casa e vi minha mãe trabalhando muito, meu pai trabalhando muito, né? Vivenciando a doutrina espírita, fazendo palestra, tudo. Mas chegou um determinado ponto, quando eu estava com 20 anos, a pessoa que eu mais adorava no mundo, que eu mais amava no mundo até então, eu não estava casado, era minha mãe. Gostava, adorava meu pai também, mas a minha mãe era muito querida. E eu lembro bem, chegou um momento que minha mãe gerou para mim, dentro do tema que a gente está falando aqui, a gente vê o sofrimento daqueles que a gente mais ama perto da gente, onde eu devo ir, onde eu penso que Deus quer, deseja de mim, o que eu posso fazer, eu não posso burlar a lei de Deus, como a gente deve agir? A minha mãe chegou para mim, a minha mãe tinha vergonha, há 50 anos atrás, de falar isso com as minhas irmãs, coisa daquela época, né? Ela chegou para mim e falou assim: meu filho, você tem vergonha de olhar o peito da sua mãe, que eu estou muito preocupada com o negócio aqui. Ela confiava muito em mim, confiava mais em mim do que nas minhas irmãs, que ela tinha vergonha de falar com a minha irmã, tinha vergonha de falar comigo. Eu e ela, eu sei que a gente tinha muita ligação, espiritual mesmo, né? Aí eu falei: não, mãe, de maneira nenhuma, do que se trata? Eu estou com um cobreiro aqui, eu já passei o azul de metileno, passei o iodo, vocês lembram disso aí, da época lá de trás? Era o que existia na época. A minha mãe estava com câncer de seio, já nos últimos graus. Aí eu virei: mas mãe, a gente tem que procurar um médico, a gente tem que falar, cara. Aí falei: minhas irmãs, temos que falar com ela sim. Ah, mas eu não queria não, elas vão ficar apavoradas, coisa e tal. Eu vou passar um azul de medilhão, acho que foi lagartixa, algum bicho barato que passou. Era coisa de antigamente, né, gente? Hoje a gente está aí com câncer aí, sendo tratado, muita gente sendo curada, graças a Deus. Olha Deus aí dando todo esse alívio para a gente, mesmo diante de tanto problema que a gente ocasionou, de tanta dor que a gente ocasionou, de tanto erro que a gente fez. Deus ainda é maravilhoso conosco, misericordioso, mandando para a gente seres iluminados que hoje se transformam em médicos, equipamentos maravilhosos que estão chegando por aí, né? Ressonância magnética, tomografia, e vem muitas outras coisas, mas na época da minha mãe não tinha nada disso não. Era o seu fulano de tal ali da esquina, com estetoscópio, um martelinho, para ver. Aí mandaram a minha mãe lá como um corvo filho, que era assim, imagina na época, né? As pessoas que estavam com câncer eram mandadas para lá. Minha mãe serviu de cobaia para tudo isso que as pessoas hoje fazem de química, né? De tratamento. Minha mãe serviu de cobaia para tudo, para as dosagens, para isso, para aquilo, coisa e tal. Conclusão: depois de muito tempo sendo tratada, perdeu o seio, né, foi para casa, eu acompanhava aquele sofrimento todo. Minhas irmãs casadas, eu ficava com ela. Fazia faculdade, acordava 4h30 da manhã, ia trabalhava o dia inteiro, depois fazia faculdade lá na Tijuca, morava em Realengo, chegava às vezes meia-noite, 1h da manhã. A minha mãe muitas vezes chegava para a gente e falava assim: meu filho, senta comigo, vamos fazer uma oração comigo, eu estou sentindo muita dor. Eu pegava minha mãe: sim, mãe, vamos orar. Eu sentava com ela, botava ela no meu colo, orava junto com ela, ela dormia, e muitas vezes eu ficava ali, dormindo com ela ali no meu ombro, né? Aí vou contar depois o final que a gente vai entender. E chegou um momento, minha mãe depois ficou alguns meses, tirou o seio, mas retornou e pegou em geral, né? E aí eu pego a minha mãe no hospital, eu e meus irmãos. O médico chega pra gente, Luciano, fala assim: hoje é o último dia dela. Curtam bastante a mãe de vocês. Eu estou falando para vocês que é coisa que é gente, vocês devem ter passado de vocês, né? Aí você faz: meu Deus, eu quero minha mãe mais um dia. Senhor, me dê mais um dia para eu ficar com a minha mãe. Eu quero ficar com ela, né?
Senhor, remédio, aí pro médico, minha mãe está com muita dor, coisa e tal, se não tem mais remédio, meu filho, eu já dei tudo que eu podia dar. E remédio pesado, droga, né? Se eu for dar agora, ela vai ter um ataque cardíaco, vai morrer. Então... Aí da vontade falou assim, então dê, para ela não ficar sofrendo. Sabe como é que é isso, gente? Isso aqui que está aqui, quando a gente está sentindo de perto, o médico, não, isso eu não posso fazer, meu filho. Minha vontade era essa de pedir para ele, para ela parar de sofrer. Aí minha mãe estava em coma, de repente ela acordou, espírita, conhecedora, trabalhadora, olhou para a cara da gente, todo mundo chorando, desesperado, ela olhou para ele e falou assim, ó, vem que vocês estão chorando. Vocês não estudaram não? Vocês não sabem o que está no Evangelho? Você sabe quem está aqui do meu lado? A minha mãe, no leito dela de sofrimento, olha só. A diferença da pessoa que só vive, né? Meu Deus, estou sofrendo muito. Vou contar a história aqui daqui a pouquinho. Que não confia em Deus. E ela plenamente confiando em Deus, sabendo que ela precisava passar por aquela expiação ali. Ela virou para a gente, deu uma lição para a gente. Virou para a gente e falou assim, olha, vocês parem de chorar, enxugam o seu lado, eu estou bem. Você está aqui do meu lado? Vocês estão enxergando? Na época eu não enxergava nada. Aí assim, ó, está o meu mentor daqui do meu lado, mentor que trabalhava com ela, está o meu pai, está a minha mãe, está o meu outro mentor, uma preta velha que ela tinha, né? E ele falou, então, olha, eu estou aqui muito bem acompanhado. Eles estão esperando esse corpo velho ficar por aqui, porque eu vou ser levada para o meu destino, que é um destino maravilhoso, que já me falaram. Porque eu cumpri com tudo que eu precisava cumprir aqui na Terra. Olha a diferença, né, gente? E ela foi, desencarnou. Minhas irmãs, aquela história, né? Minhas irmãs falaram, tem 2 dias que eu não tomo banho. Não pode ir, o médico, não pode ir, não vai ser agora não. Pode ir, pode ir. Na hora que elas foram embora, minha mãe falou, meu filho, me põe no teu colo, né? Aí eu sim, aí eu lembrei, né? Vocês vão lembrar. Me põe no meu colo, ora comigo. Me faz um cafuné? Eu faço, mãe. Aí botei ela, sentei no colo, botei ela aqui, fiquei fazendo cafuné, ela desencarnou. Né? A consciência desse espírito. Esse espírito sabendo o que ela precisava passar, porque ela sabia que ela tinha burlado nessas encarnações, tanto ela não era perfeita, ela fez muitos erros e ela precisava passar por aquela expiação final. Um câncer, né? Aí, às vezes a gente fala assim, a pessoa espírita trabalha tanto, né? Coisa e tal. Pô, ela morreu de câncer. Ela que tem um entendimento maior que a gente, coitada da gente que não compreende isso. Ela tinha entendimento, eu e meus irmãos de não compreendiam direito. A gente só via a dor dela, o sofrimento, ela via a luz. Ela via a luz que estava esperando ela do outro lado, depois ela ter acertado tudo que precisava acertar. Então é isso mesmo. Aí eu vou contar agora o outro lado. Eu tive uma... alguns eu contei de algum, uns 8 anos atrás mais ou menos, eu tive que fazer estava muita dor na perna, tive que fazer uma cirurgia de varizes, e aí começou a me aparecer, depois da cirurgia, alguns dias depois, uma dor muito forte nas minhas costas, né? E aí eu ia no hospital, chegava lá, eu tinha problema de coluna, vocês sabem, né? Sentava sempre com uma almofadinha, sempre com problema de coluna, e os médicos achavam que era minha coluna. E passavam anti-inflamatórios, passavam aquilo, e nada da dor melhorava. Aí uma vez veio uma coisa assim na minha cabeça, põe a tua mão aqui, imagina a espiritualidade, eles trabalhando ali na ectoplasmia, a espiritualidade fazendo o que podia, onde podiam ir, e me preparando para alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, põe a tua mão aqui embaixo da costela tal, a vozinha, né? Aí eu botei e fazia assim, bum, bum. Eu estava com uma embolia pulmonar. Tive uma trombose, saiu um coágulo, foi para o pulmão, embolia pulmonar. Aí veio assim, vai imediatamente procurar um médico. Eu fui, não fui mais no hospital, que tinha ido 2 vezes, não adiantava, eu fui procurar uma outra médica minha, que ela sentou,
era uma médica super eficiente, cardiologia, virou meu filho, senta aí, não levanta mais, tu tá com embolia pulmonar, cara. Qualquer movimento teu, tu pode morrer agora. E eu fiquei assim, amo tua esposa, tive minha esposa, foi quando ela contou, minha esposa entrou em pranto, meus filhos entraram em pranto, todo mundo entrando em pranto, todo mundo desesperado, aquela coisa todinha. Aí, gente, e eu olhava assim para os médicos assim, hoje ele não passa não, coitado, está com 97% tomado. E aí eu no meu íntimo, estou sendo muito honesto com vocês, tá? Eu falei assim, poxa, a quem que eu posso recorrer? Doutor Bezerra, eu bati um papo com o doutor Bezerra, né? Doutor Bezerra, olha, se eu estiver aqui, meu amigo, eu já curti muito minha vida, tá legal, não sei se eu consegui cumprir com tudo que eu precisava cumprir, estou fazendo meu trabalho, estou ajudando, eu trabalhava aqui, trabalhava em outra casa, mas seja feita a vontade de Deus. Agora no íntimo eu vou falar intimamente com o Senhor, né? Se for com o Senhor, eu quero continuar mais um pouquinho. Quem é que não quer? Eu quero continuar mais um pouco, porque eu ainda tenho muito trabalho para fazer, doutor Bezerra. Falando com o doutor Bezerra e a cadeia, né? Que vai até Deus, né? Fiz a minha oração. Do lado, gente, tinha uma senhora que estava com câncer renal, aos dois lados, né? Ela, cheia de dor, e eu ouvi os médicos falando assim, não podemos dar mais nada para ela. Eu lembrei da minha mãe. Não podemos dar mais nada para ela. Ela já está tomando o ápice das drogas, né? Se a gente dela morrer de ataque cardíaco, a responsabilidade é nossa, não podemos. E ela falava assim, Deus, olha só, desculpa, tá, gente, mas é isso mesmo. Deus, miserável, você me abandonou, eu te odeio, eu estou sofrendo muito, eu estou com muita dor, você não sabe o que é sofrer, coisa e tal, eu não confio mais em você, eu não acredito mais em você. E ela com muita dor, um momento de desespero total dela, né? Eu estava ali do lado, eu pensei assim, o que eu posso fazer? Eu estou ali, ferrado, não posso fazer nada, nem levantar eu podia. Os médicos deixavam levantar com o quadro, podia para o coração, aí que ia partir mesmo o negócio. Aí eu falei assim, eu vou orar por ela. Aí eu fiz a minha oração, Senhor, perdoa a nossa irmã, ela não sabe o que ela está falando, Senhor, ela não sabe, ela está sofrendo muito, momento de dor dela. Perdoa o que está fazendo, alivia ela, Senhor. Doutor Bezerra, me ajuda, doutor Bezerra. Eu sei que tu está me ajudando, ajuda a minha irmã ali também. Ela está sofrendo muito, coisa e tal. Na oração eu fui lá, a mulher dormiu. Dormiu, gente. Dormiu e parou aquela gritaria que estava ali, todo mundo esperando ser levado para o hospital. Aí eu vi a enfermeira falar assim, do meu lado, ele ali vai ao hospital da Unimed. Ela aqui vai lá para o hospital da Tijuca, não sei o que lá, coisa e tal. Gente, sabe o que eu pensei na hora? Olha só como eu sou egoísta. Eu pensei, graças a Deus que ela vai lá para o hospital da Tijuca e não vai ficar gritando do meu lado novamente. Olha só, a gente pediu para a pessoa ser aliviada, ela foi. Então, ao mesmo tempo, no meu egoísmo, por isso que eu falo, a gente às vezes é assim. No meu egoísmo, eu pedi a Deus que, graças a Deus que ela não vai lá para ficar do meu lado lá gritando, eu já estou sofrendo muito, ela vai ficar gritando e vai me piorar. Olha o nosso egoísmo, gente. Tá legal, né? Deus escutou, né? Aí eu vim para o hospital na Unimed. Vim para lá, começaram a me tratar, coisa e tal. Aí, gente, estava acontecendo aí, no outro lugar, um tratamento, que eu participo, não é aqui na casa não, tá? Meus colegas conhecem, e existe lá cirurgias espirituais. Uma vizinha nossa, mora em frente da minha casa, lá uma entidade, chamou ela e falou assim, vai ali e deita ali na maca. Ela, mas por quê? Eu estou bem, não estou sentindo nada não. Eu estou falando para você deitar ali na maca, entidade. Deita ali na maca que depois você vai saber o que é. Ela deitou, a entidade foi lá, fez um corte, né? Corte sem sangramento, sem nada. E começou a puxar assim, né? E ela falou que puxava coisa. Depois ela levantou,
Oh, por que você fez em mim? Eu estou bem. Não é para você, eu não fiz isso para você, fiz para outro irmão teu. Depois tu vai saber o que foi. E aí ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, quando ela chegou na casa dela, a camisa dela tinha uma mancha de sangue enorme. A netinha dela, nossa, você machucou, está cheio de sangue na sua camisa, não sei o que lá. E ela falou, não, meu Deus, é mesmo. Aí puxou, não tinha corte nenhum, não tinha nada. Só mancha de sangue. Aí que ela pensou assim, caramba, foi a cirurgia que eu fiz. No dia seguinte, eu fui dormir, a senhora começou a senhora que ia para a Tijuca, teve engarrafamento na Tijuca, não sei o que lá, não pôde ir, foi para onde? A enfermaria do meu lado. Deus, né? Deus, você quer aliviar? Então tá bom, vou botar ela do teu lado de novo. E ela começou de novo, acordou, né? Fiz nova oração, ela dormiu. Aí veio o rapaz e falou assim, eu vou te dar um remédio para você dormir, tá legal? Aí eu falei, tá bom, ele me deu, eu apaguei. Acordei no dia seguinte, gente, acordei respirando normal. Eu respirava com uma dificuldade, ela puxava o ar com dificuldade. Que se alguém teve embolia, pôde retornar dessa embolia, é complicado, eu retornei. Eu respirava com muita dificuldade, com aquele aparelho, né? Aí eu acordei no dia seguinte, veio um médico, todo cauteloso, coisa e tal, falei, doutor, eu quero ir no banheiro. Aí ele virou assim, não, eu estou levantando aí, mas doutor, eu estou respirando bem. Como é que tu está respirando bem? Estou respirando bem, aqui ó. Aí tirou para ele, eu respirando normalmente. Eu respirando normalmente. Ah, mas como é que foi isso? Aí eu só fiz assim, só pode ser ele lá, ó, pedacinho. Eu não sei o que é. Eu não sabia, estava lá no hospital, outra pessoa estava no outro tratamento, só pode ser ele lá. Pontei lá para cima, né? E aí o médico, peraí, ele foi me examinar, pô, tu está respirando melhor mesmo? Leva esse cara para tomografia. E levamos por lá, o pulmão dele está limpo, coisa está tão pequenininha, manchinha ali. Aí passei a tomar os remédios para dissolver o restinho que tinha no meu pulmão. Eu não sabia de nada. Essa vizinha foi me visitar. De tarde. Quando ela chegou lá, ela virou, Walter, está bem melhor? Então, não sei o que aconteceu não, fulana, né? Eu estou respirando melhor. Ela, Walter, não sei o que aconteceu. Aí, o que foi que aconteceu? Ela contou a história. Aí, o caramba, e era uma sexta-feira, dia que eu trabalho numa outra casa. Eu posso falar aqui que todo mundo sabe disso, não tem que esconder nada. Né? Trabalho aqui há 22 anos, trabalho lá 10, não tenho vergonha nenhuma, trabalho para Deus nos 2 lugares, para Jesus. E aí ela falou, aconteceu isso, Walter. Né? Aí o médico está surpreendendo porque meu pulmão voltou a respirar normal. Aí o caramba, fulano, foi isso mesmo. Mas antes disso, voltando um tempinho atrás, eu acordei, né? Aí eu não escutei mais a gritaria da pessoa do lado. Aí perguntei para o enfermeiro, e a minha irmã, como é que ela está melhor? Ela melhorou? Ih, meu irmão, ela morreu ontem mesmo de madrugada. Aí eu, ai meu Deus do céu, eu orei para aliviar ela, orei para Deus aliviou, ela fez dormir, e no final Deus aliviou, porque ela não tinha mais jeito, né? Ela estava no final mesmo. Então Deus aliviou ela e levou. Né? E eu, no momento, eu senti até um pouquinho culpado. Falei, meu Deus, será que eu orei? Ela desencarnou por causa da minha oração. Aí depois eu disse, não, ela não desencarnou por causa da minha oração. Deus sabe onde ela devia chegar, onde ela tinha que chegar, e levou ela. A minha oração serviu para abrandar. Né? Então, meus irmãos, são as histórias da vida da gente. Cada um de vocês deve ter a história de vocês. Não sei com quem, mas a gente tem a nossa história de dor e sofrimento. Né? E a gente sabe que Deus nunca abandona a gente. Ele está sempre mandando para a gente coisas para aliviar, mesmo diante de tanto erro, de tanta besteira que a gente já fez e que a gente ainda faz. Deus ainda é muito misericordioso conosco. A gente imagina aí, né, essas criaturas com tantos débitos, com tantas coisas para acertarem,
Te imagina esses irmãos aí que estão fazendo essas guerras, essas coisas, aquele homem chamado Hitler, né? Mas ele também um dia, ele vai encontrar o caminho do bem, do caminho da perfeição, vai demorar. Vai ter que trilhar caminhos amargos, doloridos, sofridos, muito erro que ele cometeu, né? Mas um dia ele vai trilhar também o caminho e vai se tornar um ser perfeito. Vai demorar muito, vai sofrer muito, mas um dia ele vai ser um ser perfeito. Então, diante disso, quando a gente estiver acordando, a gente olhar a nossa televisão, né, Luciano? A gente olha assim, a gente escuta lá, fulano hoje mesmo, meu Deus do céu, uma pessoa, né, fez uma coisa atroz, a própria mãe incentivou, eu falei, meu Deus, não é possível, eu estou no mundo em 2026, ainda está acontecendo isso, esse cara é um monstro, né? A gente pensa assim, mas é um monstro, que ele vai ter que resgatar aquilo ali. Aí o que eu faço nesse momento? Eu estou ali no meu sofá vendo a televisão, escutando isso. Eu vou botar mais lenha na fogueira? Merece sofrer mesmo? E botar? Não, meus irmãos, pelo menos fique quieto. Pelo menos fique quieto, não pense nada. Deixa, entrega na mão de Deus, a lei do homem já vai puni-lo. Mas a lei de Deus é muito maior. E eu vou fazer o quê? Eu vou orar para aquele irmão. Para que ele encontre o momento dele de arrependimento um dia, que ele vai encontrar. Igual o André Luiz encontrou, né? O André Luiz, quando foi lá por outro lado, fez um monte de erro, cometeu um monte de coisa, ele era médico, dizia para não fumar, ele fumava. Dizia para não beber excesso, ele bebia. Dizia para não comer, que causa isso, causa que ele comia. Para não fazer isso, fazer o que ele fazia. Partiu lá por outro lado com câncer que ele provocou, um suicídio involuntário, mas ele provocou. Chegou lá do outro lado, ele falava, meu Deus, eu não mereço estar sofrendo, eu era uma pessoa boa, era um chefe de família, era um bom médico, então botava a culpa em Deus de tudo que estava acontecendo com ele. Ficou 8 anos assim, até que ele começou a observar que aquelas criaturas muito revoltadas, que viviam igual a ele condenando a Deus, se acalmaram, ficaram sãs e oraram para Deus, Senhor, me perdoe, o erro foi eu que cometi. O arrependimento, né? O momento da gente se reencontrar conosco mesmo. Eu cometi o erro, não foi ele, nem fulano, eu. E eu sei que eu estou pagando o que eu fiz de errado. Me perdoe, Senhor, me ajude para me sair desse sofrimento. Aí descia aquelas luzinhas, vinha lá da colônia Solar, né? Quem viu o filme, né? As luzinhas ali, pegava aquelas criaturas, botava uma maca e ia para o pronto-socorro. E lá elas eram atendidas. Aí o André Luiz falou assim, tem que fazer o mesmo. Aí ele começou, Senhor, eu era médico, quanta besteira que eu fiz, o erro foi meu, não é de mais ninguém, perdoa, eu acabei com o organismo, porque a responsabilidade era minha, eu tinha que preservar o meu organismo, porque ele é meu, o maior tesouro que tu me deste foi esse, eu não fiz por merecer, acabei com o maior tesouro que eu tenho na minha vida, então eu tenho mais que pagar pelo meu erro. E aí Deus fez a mesma coisa, né? Enviou os mensageiros, enfermeiros, resgataram, foram para o pronto-socorro, foi tratado daquele câncer, apareceu lá o enfermeiro Lísias, com aquela luzinha, né? Beba aguinha aí, meu filho, beba aguinha, água fluidificada. É igualzinho a gente aqui na espiritualidade, vem, passa os aparelhos da gente, bebemos água fluidificada, né? Então é a mesma coisa. E aí ele conseguiu se reencontrar. Todos vão chegar lá. Né? Eu só peço mais 2 minutinhos para eu ler só o finalzinho. Então diz assim Bernardino, ajudai-os, pois sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porque este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve um espírito estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas cumprirão. O que é a vontade de Deus, né? Jesus falava, seja feita a vossa vontade, não é a minha, é a tua.
Portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo? Porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Onde eu devo ir, onde que eu devo parar, e onde é a minha responsabilidade, né? Não haverá imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida. O cara já está com a ferida lá e eu ainda vou lá, ainda vou revirar ainda mais, para fazê-lo sofrer mais ainda. De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sobre o pretexto de que tal é sua expiação? Considerai-o sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor, justiça e caridade. Assina Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Muita paz. Agradecer ao nosso amigo Walter pelas reflexões, que possam ser aí um estímulo, né, para a gente olhar os nossos sofrimentos, os sofrimentos físicos, os sofrimentos morais da alma, os nossos e de todos aqueles, né, com quem a gente tem contato. Estímulo para a gente olhar por outras perspectivas, mas que não nos paralise, perspectivas que nos façam agir como aprendizes do Mestre, que somos todos, né? Então agora a gente vai para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Vou pedir para que todos se mantenham em silêncio, sentados, e os trabalhadores se posicionem para o passe, por favor. Ajuda um pouco, Luiz. Pelo sangue de Jesus.
Graças a Deus. Querido Jesus, amigo de todas as horas, para todos os momentos, que possamos sentir a Sua presença ao nosso lado, nos instantes em que mais precisamos dos nossos dias, que possamos ter a coragem de estender as nossas mãos para receber a Sua ajuda e sentir no fundo do nosso coração que com a Sua presença, a Sua luz, tenhamos força para caminhar, tenhamos forças para sentirmos esse alívio que vem do alto, tenhamos coragem para isso e também para sermos instrumentos de alívio de tantos que estão no nosso convívio, com uma palavra, com um olhar, com um abraço, assim como faz conosco, com cada um de nós. Que nos dois planos da vida possamos seguir juntos essa única direção que é do amor. E assim fortalecidos, envolvidos por essa harmonia que aqui se faz presente, possamos retornar aos nossos lares com o pensamento nessa vibração, que possamos mantê-la e quando sentirmos um fraquejar, lembremos deste momento, entremos em oração, peçamos ajuda a essa espiritualidade que nos acompanha diariamente. Graças a Deus. Vou pedir só mais um minutinho para alguns avisos. Lembrando a todos que os avisos aqui da casa, eles agora ficam passando ali na televisão, ali fora. Então, cheguem um pouquinho antes, uns 15 minutos, 10 minutos antes, para olharem, né, o que a gente vem divulgando aqui. Vão começar os cursos brevemente, então estejam atentos também às nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram principalmente, e recentemente foi disponibilizado no YouTube o seminário que a gente teve com a Daniela Benzecri, não sei se todos estão sabendo, mas falando dos vícios à luz do Espiritismo, então tá bem interessante, acessem lá, por favor. E no Instagram, as novidades sobre os cursos, as palestras. A gente tem a distribuição da cesta básica, que acontece todos os domingos do mês. São muitas famílias que são aqui contempladas, né? Que são auxiliadas com essa cesta básica, e a gente continua precisando de ajuda de vocês, de doação, porque elas são mantidas, essas cestas, por doação de vocês. Então, embora a gente não esteja aqui falando, mas sempre tem no quadrinho ali fora e na televisão quais são os alimentos mais urgentes para aquela semana, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente ou na biblioteca, que vai estar aberta também, a cantina. Tá bem? E agora a gente vai contemplar algumas pessoas, 3 pessoas com um livro, tá? Um livro para ajudar nesse momento. A gente tem 2 pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? A senhora, qual é o seu nome? Maria Lúcia. E o senhor?
e o Ricardo. Então vocês já são contemplados, tá? Com o livro, é só passar na nossa livraria. Tem mais alguém que tenha chegado aqui depois e esteja na casa pela primeira vez? Então, Walter, me fala um número. 37. 37. O número está na perna direita da cadeira. 37? Não. 49. 49. Não, também. Fala você que você acerta. 41. Tá vendo? Falei que 41. Fala você que acerta o homem. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima semana.